Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele é o Senhor, somente a Ele toda honra, toda glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. A respeito do amor de 1 Coríntios, capítulo 13, da qual eu digo sempre que esse amor é Cristo, mas Deus é amor, Jesus é Deus, logo Jesus é amor. E hoje vamos falar do amor que não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Claro que isso é uma coisa simples de se entender, porque qualquer um pensaria, não é nada complicado. Mas o problema está no crente pecador e que vive no pecado. É injusto aos olhos de Cristo. O crente que recebe salvação, ele é regenerado, ele é aceito por se arrepender, ele é salvo por buscar a Deus, ele é batizado, ele é apresentado diante dos céus. Mas aquele crente, ele volta a ter práticas de pecado. E isso é uma injustiça diante de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo chora. O Espírito Santo se entristece pelo pecado que o homem, agora que foi regenerado, começa a viver. E o problema da injustiça da qual Cristo não se alegra é porque o homem começa a viver no pecado e ele vai buscar formas, até mesmo dentro da Bíblia, distorcendo a palavra de Deus para justificar o seu pecado. Para justificar o seu pecado. E cada vez mais o pecado está sumindo aos olhos dessas pessoas. Hoje as pessoas estão debatendo se uma pessoa divorciada pode casar de novo. Se um homossexual pode ser salvo, pode participar da comunhão dos santos. Comunhão dos santos significa comunhão daqueles que foram separados do pecado. Quem vive no pecado não pode participar da comunhão dos santos. Hoje se discute para saber se a fornicação ela é mesmo um pecado, por causa da necessidade, porque naquela época era diferente, não tem nada de diferente. Era uma época de, sim, não tínhamos tecnologia, mas a cultura era uma cultura até mais, veja só, até mais, nunca foi pura, mas uma cultura bem mais humana do que a nossa, bem mais humana. A fornicação, a punição pelo adultério, não é para que a pessoa deixe de ter momentos sexuais, não é nada disso. É para proteger a pessoa. Porque eu vejo aqui bem claro que pessoas, por exemplo, um casal, começa a namorar, daqui a pouco a menina fica grávida, ele vai embora e ela fica com o bebê. Então, por isso, a Bíblia é contra a fornicação. Por isso que a Bíblia é contra o adultério. É querer regularizar essas coisas como não pecado, isso é uma injustiça tremenda. E Cristo, o amor, não se alegra com a injustiça. Se alegra com a injustiça. O pecador, ele quer se justificar diante de Deus. E ninguém pode se justificar diante de Deus. Só Cristo pode justificar o homem diante de Deus. A injustiça, ela faz com que o homem veja as coisas de modo misturado. Eu posso servir a Deus, mas também posso dar uma pecadinha. Hoje está na moda. O crente serve a Deus um momento, outro momento ele está no espiritismo. Daqui a pouco ele volta para a igreja, daqui a pouco ele volta para a macumba. E como que o amor pode se alegrar de uma injustiça dessa?
Essa injustiça é a injustiça dos crentes. A injustiça do pecador não abala em nada ao Senhor, entristece e machuca. Mas a injustiça do crente, ela é pior. Porque o crente se torna morno. E Jesus mesmo disse lá em Apocalipse, quem dera se tu fosse frio, ou quente, né? Mas já que é morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Os injustos crentes serão vomitados da boca do Senhor. Os injustos não crentes nunca conhecerão o Senhor. Mas o amor se alegra com a verdade. A verdade é algo que só o salvo pode apresentar diante de Deus, que é Cristo dentro de si. A única verdade que nós podemos apresentar para Deus que temos é o Senhor Jesus, porque Jesus é a verdade. Ele é o caminho, Ele é a verdade. E Ele é a vida. Então, o amor se alegra com a verdade que o crente produz nesse mundo. Que o crente, a verdade que o crente fala para as pessoas. A verdade que é Cristo que nós falamos para o mundo, para os pecadores. A verdade que transforma a vida do homem. O amor se alegra com a verdade, mas nunca se alegra com a injustiça. A verdade que você tem que ser diante das pessoas. Você não pode ser um mentiroso, você não pode ser um falso. Você tem que viver a verdade. Se Cristo não habita em você, você é mentiroso. E se você não vive a verdade, Cristo não habita em você. Cristo não habita em nós, se nós não vivemos a verdade. Porque a verdade, que é Cristo em nós, alegra sim o amor. O amor se alegra com a verdade. O amor se alegra com Cristo, Cristo se alegra com o amor. Deus se alegra com o amor, se alegra com Cristo. Todos são um. E todos se alegram com aquilo que produzem. Um plano de salvação digno para aqueles que vivem justamente com Deus. Justificados com o Senhor, não na injustiça, mas agora justificados com Deus. A justiça que nos faz termos um novo momento de vida, essa alegra ao Senhor. A injustiça que nos faz pensar que estamos enganando a Deus, essa não alegra o amor. Mas a verdade que nós vivemos diante de Deus, um espírito derramado na presença do Senhor e uma devoção ao Senhor, um amor dedicado a Deus, a nossa vida entregue a Deus, os nossos prazeres, os nossos pecados, os nossos desejos ímpios crucificados, para que nós possamos viver uma vida diante de Deus. E lembre-se que viver injustamente é algo que não é coisa simples. Não é coisa simples, não é coisa nova, sempre foi assim. E sempre será assim. Injustos não verão a Deus. Porque somente os justos poderão chegar até o Senhor. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. Difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus. Um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.